O mistério que envolve as profecias marianas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a figura de Maria, a mãe de Jesus, esteve associada não apenas à devoção e ao consolo espiritual, mas também a mensagens proféticas que ecoam através da história. Para milhões de fiéis, as aparições de Nossa Senhora representam uma ponte direta entre o divino e a humanidade, uma intervenção celestial que revela segredos ocultos e adverte sobre o destino do mundo. Mas por trás da fé popular, existe um enigma ainda mais sombrio. Certas profecias de Nossa Senhora foram silenciadas, escondidas e até mesmo suprimidas pela própria Igreja. A pergunta que ecoa é: por quê? Em diferentes épocas e lugares, a Virgem Maria teria aparecido a humildes camponeses, crianças inocentes e até religiosos de vida simples, transmitindo mensagens que, segundo testemunhos, vinham diretamente do céu. Em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Medjugorje e em tantos outros lugares, suas palavras despertaram conversões, penitência e esperança. Mas junto às promessas de consolo, sempre havia um alerta. A humanidade seguia um caminho de trevas, afastando-se de Deus, mergulhando em guerras, catástrofes e corrupções espirituais. E algumas dessas advertências eram tão fortes que se tornaram alvo de segredos guardados a 7 chaves. Entre todos os relatos, talvez o mais intrigante seja o chamado Terceiro Segredo de Fátima, que durante décadas permaneceu oculto, envolto em mistério e conspirações. O que Maria teria revelado em 1917 a 3 pastorinhos portugueses e que só viria à tona parcialmente em 2000, após pressão de fiéis e pesquisadores? O Vaticano anunciou uma versão, mas até hoje há estudiosos e religiosos que afirmam: não foi revelado tudo. O verdadeiro conteúdo da profecia ainda permanece trancado, porque poderia abalar as estruturas não apenas da Igreja, mas da própria civilização. A Bíblia nos lembra que nada há de oculto que não venha a ser revelado. Lucas 8,17. E isso levanta uma questão desconfortável. Se o céu permitiu que Maria anunciasse uma mensagem à humanidade, quem teria autoridade para escondê-la? Por que certas palavras foram abafadas e tratadas como perigosas demais para o povo comum? É nesse ponto que entramos em um terreno delicado, onde fé, poder e mistério se cruzam. Existem correntes que defendem que a mensagem omitida fala de crises internas na Igreja, de perseguições contra cristãos e até mesmo de uma apostasia vinda de dentro do próprio clero. Outras versões vão além, sugerindo catástrofes globais, guerras nucleares e sinais cósmicos que apontariam para o fim dos tempos. O que se sabe com certeza é que Maria sempre falou da necessidade de conversão, oração e penitência, como formas de evitar os piores cenários. Mas, ao que tudo indica, a humanidade não ouviu seus clamores, e hoje vivemos o reflexo de sua advertência ignorada. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas principais profecias marianas, nos segredos escondidos e naquilo que ninguém quer que você saiba. Prepare-se para conhecer revelações que unem o espiritual e o histórico, o divino e o humano, numa narrativa que pode mudar para sempre a forma como você vê o presente e o futuro. As aparições e os segredos de Fátima. Em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, 3 crianças humildes, Lúcia, Jacinta e Francisco, afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante que o sol nos campos da Cova da Iria, em Fátima, Portugal. Ao longo de 6 aparições, Nossa Senhora teria confiado mensagens divididas em 3 grandes segredos. Esses segredos, revelados aos pastorinhos, seriam profecias destinadas não apenas a Portugal, mas a toda a humanidade. O primeiro falava sobre a visão do inferno, como advertência para os pecadores. O segundo anunciava uma nova guerra mundial, caso o mundo não se convertesse. E também a expansão dos erros da Rússia, numa clara referência ao comunismo, que começava a tomar forma na Revolução de 1917. Mas foi o terceiro segredo que se tornou o mais controverso e misterioso. As crianças receberam uma revelação que Lúcia, a mais velha, foi orientada a escrever e selar, com a condição de que fosse revelada,
apenas em 1960. Segundo relatos, a própria Nossa Senhora teria indicado essa data porque, a partir de então, o conteúdo seria mais compreensível para a humanidade. No entanto, quando 1960 chegou, o Vaticano anunciou que não revelaria o segredo, alegando que o povo não estava preparado. Esse silêncio gerou décadas de especulação, teorias e até desconfiança dentro da própria Igreja. Foi apenas no ano 2000 que o Vaticano divulgou um texto, considerado a versão oficial do terceiro segredo. Nele, Lúcia descreve uma visão simbólica, um bispo vestido de branco, que muitos interpretaram como o Papa, caminhava por uma cidade em ruínas, cheia de mortos e mártires. Esse bispo acabava sendo morto junto com outros religiosos e fiéis, num cenário de destruição e perseguição. O texto divulgado foi interpretado como uma profecia do atentado contra João Paulo II, em 1981, quando ele foi baleado, mas sobreviveu. No entanto, muitos estudiosos e até padres acreditam que essa versão foi incompleta. A suspeita é de que o Vaticano ocultou a parte mais perturbadora da mensagem, que falaria de uma apostasia dentro da própria Igreja e líderes que se afastariam da verdadeira fé e conduziriam milhões à perdição. Há quem diga que a profecia falava de um falso pastor ou de uma corrupção espiritual que abalaria os fundamentos do cristianismo. Documentos, testemunhos e até frases soltas de papas reforçam essa hipótese. O Papa João XXIII, ao ler o segredo em 1960, teria ficado pálido e se recusado a divulgá-lo, afirmando que não dizia respeito ao seu tempo. Paulo VI, segundo relatos, chorou ao tomar conhecimento. João Paulo II, quando perguntado sobre o segredo, disse enigmaticamente: "É suficiente saber que se há uma mensagem em Fátima, é a de rezar, rezar muito. Mas será que a visão divulgada pelo Vaticano é mesmo tudo o que Nossa Senhora revelou? Ou parte da mensagem continua trancada nos arquivos secretos por ser considerada explosiva demais?" A própria irmã Lúcia, em suas cartas, deu pistas de que a profecia falava de tempos de grande confusão espiritual, de batalhas não apenas externas, mas dentro da Igreja. Isso reforça a ideia de que o terceiro segredo não foi apenas uma visão simbólica, mas uma advertência clara sobre um futuro ainda em curso. Ao analisarmos os segredos de Fátima, percebemos um padrão comum em todas as mensagens marianas. Um chamado à conversão, à oração do rosário e à penitência, como remédio contra males que poderiam ser evitados. O problema é que a humanidade insiste em ignorar os avisos. E talvez por isso, os acontecimentos de hoje, guerras, crises morais e espirituais, sejam o reflexo de profecias que já estavam escritas. A profecia de La Salette e o grito da Virgem. A história das aparições de Nossa Senhora não se limita a Fátima. Em 1846, décadas antes, uma pequena aldeia nos Alpes franceses chamada La Salette foi palco de uma das mensagens mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais esquecidas. Duas crianças, Mélanie Calvat e Maximin Giraud, afirmaram ter visto uma bela senhora chorando, sentada sobre uma rocha. Ela lhes falou de forma enigmática, misturando compaixão e severidade, como uma mãe que adverte seus filhos rebeldes. Nossa Senhora de La Salette teria anunciado tragédias sociais, colheitas arruinadas e fome. Mas, além dos avisos imediatos, deixou mensagens secretas às duas crianças, que só seriam reveladas posteriormente. O conteúdo desses segredos foi considerado polêmico até dentro da Igreja. Melanie, já adulta, publicou em 1879 uma versão aprovada pelo bispo local, onde falava de corrupção do clero, decadência moral da humanidade e até o surgimento de um anticristo que governaria o mundo. Em suas palavras, Nossa Senhora alertava que Roma perderia a fé e se tornaria a sede do anticristo. Esse trecho foi considerado tão escandaloso que muitos religiosos preferiram ignorá-lo ou classificá-lo como exagero. No entanto, quando olhamos para a realidade atual, onde escândalos de abusos e divisões internas atingem a própria Igreja, as palavras de La Salette soam mais proféticas do que nunca. A Virgem teria falado também de catástrofes cósmicas,
fogo caindo do céu, perseguições contra os justos e um período de purificação dolorosa. Mas sempre acrescentava que os fiéis que perseverassem na oração e na fé seriam protegidos. O contraste entre a severidade dos castigos e a promessa de salvação para os perseverantes mostra a essência dessas mensagens. Não se trata de um fatalismo, mas de um chamado à mudança antes que seja tarde demais. Por que, então, tantas dessas profecias foram abafadas? A resposta parece estar no medo de que tais mensagens abalem a estabilidade da instituição. Afinal, como admitir que dentro da própria igreja poderia surgir apostasia e corrupção? Como lidar com uma profecia que fala de um falso líder espiritual? É mais conveniente reduzir tais relatos ao folclore religioso do que enfrentar a possibilidade de que eles realmente tenham fundamento. La Salette, assim como Fátima, traz um alerta direto. A humanidade está no limiar de decisões que podem definir seu destino eterno. A profecia mostra que não apenas os pecados individuais, mas também os pecados coletivos, de nações, governos e até líderes religiosos, atraem consequências. E, novamente, Maria aparece como uma mãe que não desiste de seus filhos, mesmo quando eles a ignoram. Essas mensagens ocultadas ou desacreditadas parecem formar um mosaico que aponta para o mesmo destino, um tempo de purificação e de escolha radical. A humanidade terá de decidir entre permanecer no caminho da fé ou sucumbir ao caos espiritual. Medjugorje e as profecias em curso. Se em Fátima e La Salette encontramos mensagens já conhecidas e parcialmente reveladas, em Medjugorje, uma pequena vila da Bósnia-Herzegovina, entramos em um mistério ainda em andamento. Desde 1981, 6 jovens afirmaram receber aparições regulares da Virgem Maria. Essas aparições continuam até hoje para alguns dos videntes e trazem não apenas mensagens de conversão, mas também 10 segredos proféticos que ainda não foram totalmente revelados. Segundo os videntes, Nossa Senhora teria confiado a cada um deles diferentes segredos, sendo que todos conhecem pelo menos parte do conteúdo. O padre que acompanha as aparições já declarou que, quando chegar a hora, um sinal sobrenatural será deixado em Medjugorje, visível a todos, como confirmação da autenticidade das revelações. Até lá, o que se sabe é que os segredos incluem advertências graves à humanidade, castigos e também promessas de renovação espiritual. Diferente de Fátima, onde parte do conteúdo foi suprimido, em Medjugorje existe a expectativa de que os segredos sejam revelados de forma programada, por meio de um sacerdote escolhido que anunciará cada um deles 3 dias antes de se cumprir. Isso cria uma atmosfera única. Milhões de fiéis ao redor do mundo aguardam ansiosamente esse momento, acreditando que será o início de uma nova era espiritual. Os críticos acusam as aparições de serem invenções, manipulações ou até histeria coletiva. Mas apesar das críticas, Medjugorje continua atraindo milhões de peregrinos todos os anos, muitos relatando conversões, milagres e experiências espirituais profundas. O Vaticano mantém cautela, sem condenar totalmente, mas também sem confirmar oficialmente como autênticas. Entre as mensagens já divulgadas, destaca-se o insistente chamado à oração, jejum e confissão, como meios para resistir às forças do mal que estariam cada vez mais presentes no mundo. Nossa Senhora de Medjugorje teria alertado que Satanás recebeu permissão para tentar a humanidade de forma intensa, especialmente nos tempos atuais. Isso faz eco às palavras da Bíblia em Apocalipse 12, onde se fala do dragão combatendo a mulher vestida de sol e perseguindo seus filhos. O mistério é ainda mais profundo porque os videntes afirmam que, após o cumprimento dos 10 segredos, haverá um tempo de paz para o mundo. Mas para chegar a esse período, a humanidade precisará passar por tribulações e provações. Seria esse o tempo final anunciado também em Fátima e La Salette? Ou se trata apenas de um ciclo de purificação que prepara o terreno para algo maior? Independentemente da interpretação, o fato é que as aparições de Medjugorje mantêm viva a chama da profecia mariana. Elas mostram que o céu ainda não abandonou a humanidade,
mas insiste em adverti-la. Porém, como sempre, a resposta final dependerá da liberdade humana. Escutar ou ignorar, mudar de caminho ou continuar se aproximando do abismo. Conclusão impactante. O último aviso. Chegamos ao ponto crucial. O que tudo isso significa para nós hoje? O que as profecias de Nossa Senhora, tantas vezes ignoradas, abafadas ou ridicularizadas, têm a dizer ao mundo moderno? A resposta é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Elas são um último aviso, um clamor de uma mãe que, vendo seus filhos prestes a cair no abismo, tenta desesperadamente salvá-los. As mensagens não são para alimentar medo, mas para despertar. Cada aparição, cada profecia, cada segredo é uma súplica para que o homem se volte para Deus antes que seja tarde. Quando olhamos para as guerras, para as divisões dentro da própria igreja, para a frieza espiritual que cresce em todo o mundo, é impossível não ver um reflexo das advertências de Fátima, La Salette e Medjugorje. Talvez o que ninguém quer que você saiba não seja apenas o conteúdo exato dos segredos ocultados, mas o fato de que a mudança necessária exige sacrifício. É mais fácil ignorar, desacreditar ou silenciar do que admitir que precisamos nos converter, que precisamos renunciar a um estilo de vida egoísta e distante do sagrado. A verdade é que as profecias não falam de um destino inevitável, mas de um alerta condicional. Assim como em Nínive, quando o profeta Jonas anunciou a destruição e o povo se arrependeu, Deus pode reverter qualquer sentença se houver conversão sincera. Mas a pergunta que fica é: será que ainda temos tempo? Nossa Senhora insiste na oração, no jejum, na penitência e no retorno a Deus. E talvez a maior profecia de todas seja essa: o mal parece triunfar, mas não terá a última palavra. No fim, o coração imaculado de Maria triunfará, como ela mesma prometeu em Fátima. Essa vitória, porém, não será automática, dependerá da escolha de cada um de nós. Que este vídeo seja não apenas um relato de mistérios ocultos, mas um convite pessoal a refletir sobre a própria vida. O futuro não está escrito em pedras imutáveis, mas em corações que podem escolher entre trevas e luz. A decisão está diante de nós. Moral da história. O maior segredo não é o que está trancado nos arquivos do Vaticano, mas o que cada um guarda dentro do coração. O tempo de mudar é agora, antes que as profecias deixem de ser aviso e se tornem realidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.